Nutri, você precisa escrever uma introdução? Então, vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 erros que você não deve cometer. E olha só, não importa se é uma introdução para um artigo científico, para a sua tese, dissertação, TCC, enfim, não importa. Primeira coisa que você precisa saber, uma introdução não é uma revisão de literatura. Muitas pessoas confundem isso. Então, introdução não é revisão de literatura e não é fundamentação teórica. Aliás, revisão de literatura e fundamentação teórica são a mesma coisa. Agora, não são a mesma coisa que uma introdução. Como o próprio nome diz, uma introdução serve para introduzir um tema. Então, dar um contexto geral, mostrar aí o que já se sabe sobre o tema, o que já foi feito, o que não foi feito, tudo isso de forma mais simples. Não contextualizar e mostrar que existe um problema. Este é um erro muito comum da introdução. Então, ao fazer esta sessão do seu trabalho científico, não basta apenas você ficar ali jogando informações sem nexo. Então, quando a gente está fazendo uma introdução, aliás, qualquer trabalho científico, qualquer sessão de um trabalho científico, a gente está contando uma história. E não é diferente da introdução. Então, a gente sempre vai começar a nossa introdução contextualizando, então mostrando quais são os dados gerais que existem sobre o tópico da nossa pesquisa. E aí a gente vai, aos poucos, afunilando o nosso texto, e aí a gente vai mostrar que existe um problema, mostrar o que já foi feito para solucionar esse problema, o que não foi feito ainda. Outro erro muito comum, fazer introdução fofoca. Sabe aquela introdução que fica assim todo o tempo? Fulano et al. Disse tal coisa. Dados de fulano et al. Mostraram outra coisa. Sabe, o texto inteiro, aquela coisa, fulano et al. Em contrapartida, fulano et al. Sabe, fica o tempo inteiro essa introdução fofoca. Apresente o seu dado, apresente a sua informação, aliás, coloque entre parênteses ali o nome dos autores. Pronto, acabou. Não precisa ficar ali todo o tempo, porque senão o texto fica muito cansativo, fica chato de ler. Então, preste atenção nisso. Outro erro muito comum, se aprofundar em definições. Como eu disse, a introdução serve para introduzir um tópico de pesquisa. Em geral, muitos trabalhos científicos apresentam a introdução e depois a fundamentação teórica. Mas ainda há a possibilidade de você fazer uma introdução e uma fundamentação teórica, assim, tudo junto. Aliás, eu fiz isso na minha tese, na minha dissertação também. Eu fiz a minha introdução, e ali, junto com a introdução, já apresentava a fundamentação teórica. Isso tudo depende muito do seu programa, das orientações que você recebe, da conversa que você vai ter com o seu orientador. O mesmo vale, então, para a dissertação, para a tese, ou então para o seu TCC. Então, converse com o seu orientador, verifique com a sua faculdade quais são os tópicos, quais são as sessões necessárias no seu trabalho científico. Porque a ideia, né, de trazer definições é a gente trazer isso em uma fundamentação teórica. Porque na fundamentação teórica, na revisão da literatura, que a gente vai trazer as informações de forma mais aprofundada, a gente vai trazer definições, vai explicar determinados mecanismos e assim por diante. Mas, como eu falei, verifique na sua faculdade qual nome que eles utilizam para essa sessão. Então, em alguns casos, pode ser que na introdução você coloque aí, você faça ali também uma fundamentação teórica. Então, verifique. Outro erro muito comum é ser extremamente superficial. Como eu falei, a introdução vai introduzir um determinado tema, a gente não vai se aprofundar, mas também não dá para ser extremamente superficial, só jogar as informações ali de qualquer jeito. Pensando aqui, por exemplo, em um artigo científico em que, obviamente, a gente não vai conseguir fazer uma fundamentação teórica junto ali, até porque a gente não tem um espaço muito grande para isso, a gente precisa tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção, porque a gente não pode também deixar as informações ali soltas, sabe? Então, as informações, elas precisam estar conectadas, as informações precisam fazer sentido, mesmo que elas sejam apresentadas de uma forma mais superficial. Então, uma coisa que eu sempre falo é prezar pelo equilíbrio. Então, não se aprofundar demais, mas também não ser superficial demais. Então, recapitulando, erros que você não deve cometer. Não é revisão de literatura, a introdução, mas verifique com a sua faculdade, com a sua universidade, qual que é o nome que eles dão aí para essa sessão do trabalho científico, se é possível fazer os dois juntos. Como eu falei, eu fiz isso na minha dissertação e na minha tese. Não contextualizar e mostrar que existe um problema. Então, na sua introdução, você está contando uma história, você precisa contextualizar, mostrar o que já foi feito, o que não foi feito, porque o seu estudo é importante. Fazer introdução fofoca. Então, ficar o tempo inteiro falando, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e assim por diante.
se aprofundar em definições e ser extremamente superficial. Então, prezar sempre pelo equilíbrio. Vejo você no próximo vídeo.